E aí pessoal, tudo beleza? Nós hoje iremos estar falando sobre as tabelas, os componentes, tá bom? Pessoal, o sistema B2B Xydon, ele é composto de componentes. Diversos locais do sistema, para trazer a flexibilidade para os clientes, a gente criou esse conceito de componentes. E dois deles, dos principais componentes editáveis pela aplicação do construtor, são as tabelas e os formulários. O que são as tabelas? As tabelas, estou entrando aqui dentro do portal, são todas aquelas listagens de dados do sistema. Por exemplo, a lista de meus pedidos, por exemplo, a lista de financeiros. Vou estar acessando um parceiro aqui que tem. Lista de financeiros, a lista de pedidos, tá bom? Então, isso aqui são as tabelas. E aí, pessoal, por que a gente edita essas tabelas? Porque é muito comum, tanto a gente poder criar campos, botões de ação na linha, botões de ação no cabeçalho, botões, seleção de várias linhas para fazer alguma ação, criar colunas que você consegue importar de sistemas terceiros e colocar aqui, para a visualização de seus clientes e vendedores. Então tem várias formas, várias personalizações que podem ser feitas através do componente tabela. Então vou estar mostrando aqui para vocês como que a gente edita eles. A gente entra aqui dentro do construtor, a gente desce, entra na parte de componentes. Vou entrar em uma existente, mas uma tabela ela é basicamente composta de uma fonte de dados. O que é uma fonte de dados? Vou entrar numa que tem dados, espera aí, parceiros. Não está aparecendo. O que é uma fonte de dados? Uma tabela de dados. Tabela de dados, ela é a origem dessas informações, qual tabela que está puxando. Então, uma tabela precisa de uma fonte, de dados, que foi o que a gente aprendeu lá dentro do database. E aqui são as colunas, os campos das colunas. Você consegue reordenar elas, você consegue colocar máscara nelas, colocar agregado, que é o rodapé, totalizando o valor delas. Faz muito sentido para campos de valor, para você querer saber soma, média. Você consegue inativar ela. Esse habilitar a ordenação é para que lá no portal você consiga ordenar por ela, tá? Essa aba de opções é para você conseguir colocar ela coloridinha, por exemplo, se for P é pessoa física e J, onde é F, né? J é pessoa jurídica, né? Então você também consegue criar essas listas de opções aqui dentro. Regras de listagem, você consegue construir regras de listagem. Regras de listagem são filtros dentro do seu database que você consegue fazer. Às vezes você quer inserir só informações que aquele cliente tem acesso, ou que aquele ou filtrar dependendo de algum critério, tá? Você consegue trocar o nome dela, consegue ativar ou inativar o campo de busca, criar aqui para adicionar um novo registro. Isso é um botão de novo registro, que é uma inserção dentro desse database aqui. Enfim, é um componente muito completo. Além disso tudo aqui, dessas ações, a gente tem essa configuração aqui em cima, que a gente consegue selecionar a ordenação padrão dela. Então, eu quero que ordene de trás para frente, os últimos que cadastraram. Então, aqui dentro da minha tela de parceiros, vou estar entrando aqui. Se você for ver, está ordenando por essa data, que ele está sem a data de cadastro, nesse caso aqui. Mas caso tenham, vai vir sempre decrescentemente. Isso aí. E qual que será a coluna status? Status, essa coluna aqui, ó. Faltou o que, Rafa? Faltou, por exemplo, S igual a ativo. Então, vou configurar ela aqui, ó, coluna status. Eu venho aqui, S igual a ativo. E eu vou colocar um verdinho.
e N igual inativo. E aí eu venho aqui e atualizo. Pronto, ó, tanto ficou bonitinho. Pessoal, a tabela por si só ela não aparece no sistema, ela tem que estar atrelada a um item de menu. Tá? Então, por exemplo, essa tabela de parceiros, ela está atrelada dentro dessa tela clientes aqui. Ó. Se você clicar, você vê que ela está vinculada aqui. Então, no item de menu clientes tem a tabela de parceiros. E se eu clicasse aqui, eu vou atualizando para lá. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí do componente tabela. Tem como criar várias telas, tabelas, com tabelas de fonte de dados diferentes, personalizar conforme a necessidade de cada cliente.